O medo não pode me paralisar. Eu penso no que é a vida. E a vida é assim, para ser vivida e algumas vezes ela é bonita. Quem vai me julgar hoje não vai deitar lá no caixão no meu lugar. E aí, o que você quer que eu faça? Que eu vá viver segundo a opinião das pessoas? Mas eu não tive medo, porque a vida é isso. Você está vivo para passar por todo tipo de experiência. É que o ser humano, ele tem a tendência de querer viver num mundinho cor-de-rosa. Todo mundo quer nuvem azul, ai que mundo lindo. Mas a vida não é assim. A vida é feita de nuvens rosas e de nuvens cinzas. E eu aprendi ao longo da minha vida a conviver com nuvem rosa e nuvem cinza. Então, quando pintou o tumor, eu falei, bom, eu sou jornalista, só entendo de jornalismo e de escrever. Quem entende de cérebro é o doutor Paulo Niemeyer Filho. Então, eu falei, doutor Paulo, é o seguinte, resolva, esse problema é seu, não é meu. E aí ele disse, mas como assim? Eu digo, você não quer saber o que é? Não, não quero saber, não me interessa. Quando eu saí da UTI, a primeira coisa que eu fiz foi botar a mão na minha cabeça, eu estava com um turbante, eu falei, caramba, eu tô careca, né? Porque é igual uma britadeira para cortar o cérebro. Aí ele falou, não, eu falei, então arranca esse turbante. Ele tirou o turbante, eu vi que eu não estava careca. Aí eu falei, bom, vou procurar alguém para botar o cabelo. Eu tirei um pedacinho assim, eu vou achar alguém para repor esse cabelo. E ele não acreditava. E 10 minutos depois que a gente teve essa conversa, a vida é tão maravilhosa. Um pouco depois eu voltei para o quarto e aí ele disse, Glória, deu tudo certo, tá tudo bem. Fiquei 2 dias vendo se eu tinha sequelas ou não, graças a Deus não tive. E vida que segue. Eu sou realista, eu não consigo viver pensando no pior. Também não penso no melhor. Eu penso no que é a vida. E a vida é assim, para ser vivida e algumas vezes ela é bonita. Eu pedi para o meu diretor na época, o Armando Nogueira, porque só iam homens o tempo inteiro, desde que a guerra começou. E assim, eu estava muito dividida. Eu queria ir, mas eu estava com medo. E é uma coisa que eu tenho exercitado ao longo da minha vida, principalmente nesse momento depois do tumor, que é assim, o medo não pode me paralisar. Aí todo dia eu ia na sala do Armando e dizia, Armando, deixa eu ir, já foram tantos homens. Ele disse, vem cá, chega de me encher o saco, então tá bom, vai. Quando ele falou vai, eu tremi na base, mas aí eu não podia recuar. Era o Roberto Carlos. O Roberto foi a primeira pessoa que eu falei e ele só dizia assim, Glorinha, eu tô orando por você. Você vai sair dessa, não se preocupe, não vai ser uma coisa assim, um problema, você vai sair. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que falar, eu digo, Roberto, fica tranquilo. E aí eu não conseguia falar com ele, o telefone, a Verônica pegou o telefone e quando chegou no quarto, ele me ligou de novo e disse, o que você precisa, o que você quer? Eu falei, eu não preciso de nada, você já me deu o que eu precisava. Carinho, amor, que é a única coisa que eu preciso num momento como esse. Então, quando você tem isso, eu acho que você não precisa de mais nada na sua vida. Porque você não cria laços só profissionais com algumas pessoas. Você cria laços de vida que vão muito além do que qualquer pessoa pode imaginar. Então, se você pensar que são mais do que 40 anos de jornalismo, e eu tenho isso ainda na minha alma, quer dizer, as coisas que eu conquistei permanecem até hoje, eu acho que são poucas pessoas que podem se orgulhar disso. E uma pessoa como eu, né, que não vim de uma história de uma família de intelectuais, uma família que eu não sou herdeira, eu não sou rica, eu demorei muito para me formar, para estudar, e me orgulho disso, porque hoje as minhas filhas têm tudo aquilo que eu não tive, que a minha família não me pôde dar, mas que eu conquistei, porque eu não tinha medo, aquilo que eu digo até hoje. Eu não deixo o medo me paralisar. Mas também não tenho como dizer assim, eu não tenho medo. Tenho, né? Mas eu nunca sei até onde eu posso ir. Nada blinda preto de racismo. Nada. E ainda mulher preta é pior ainda, porque nós somos mais
como é que eu vou te dizer, abandonadas, mais discriminadas, porque o homem preto não quer a mulher preta. Então, assim, nada blinda a gente. Você tem que aprender a se blindar da dor. Eu acho que isso é que é importante. Porque se você for esperar um blindamento universal, você está perdida. Então, você tem que fazer com que a vida te faça aprender a se blindar. Isso é o que eu vim aprendendo ao longo da minha história. Hoje nada me faz sofrer, porque eu aprendi a me auto-blindar. E eu estou ensinando as minhas filhas a terem a mesma coisa. Então, estou ensinando para ela, de cada uma na escola, só uma é a única negra, a outra também. Porque se você imaginar que nessa altura da minha vida, eu ainda vou sentir dor pelo racismo do outro, aí eu tô maluca, né? Porque não é o racismo meu, é do outro. Então, ele que resolva o racismo dele, ele que fique com a dor dele, com a amargura dele, porque é uma questão de amargura, é uma questão de horror, que ele se resolva sozinho. Tudo que eu quis fazer, eu fiz. Eu queria viajar. O que eu mais queria era percorrer o mundo. E percorri e percorro. Isso, para mim, é a coisa... Eu lembro que quando eu era menina, eu não tinha muita coisa, mas eu tinha 2 ou 3 álbuns de figurinhas que tinham os países e as bonequinhas, isso não é do seu tempo. Tinha os países e as bonequinhas com a roupinha típica do país. Eu lembro que tinha a tailandesa, com aquele chapéuzinho de tailandesa. E eu colecionava esses álbuns. E ficava marcando, esse eu quero ir primeiro, esse eu quero ir, esse... E eu fui a todos que estavam nos álbuns. Isso é uma coisa que, meu Deus do céu, quando eu lembro como se fosse agora. Eu olhando aqueles álbuns desse tamanhozinho assim. Você era uma criança? Eu lembro, como se fosse hoje, eu olhando aqui, e eles iam ficando velhinhos, de tanto que eu passava. A dobrinha dele, onde você passa, ia começando a ficar toda enroladinha. Mas eu não jogava fora. Quando você sai pelo mundo, você aprende que gente é gente, ser humano é ser humano. E isso é que me interessa. Como agora, né, quando eu passei por isso, eu vi o ser humano também de uma outra maneira. Porque muita gente que eu achava que era amiga, de repente eu vi que não era. Era uma coisa incrível. Tinha gente que chegava na minha casa e assim, esperando me ver lá toda, parará. Quando via que eu estava bem, você está ótima. Tá, e fica, não, tá bom, eu volto aqui, parará. E sumiu. Eu fiquei tão chocada. É um negócio esquisito do ser humano que você olha e você não acredita. Quando eu comecei a receber as pessoas em casa, que demorou, a cirurgia foi em novembro, lá para abril, junho, eu demorei muito, né? Porque eu era risco total e veio a pandemia. Aí as primeiras pessoas que chegaram, eu estava muito inchada, eu enchei muito de tomar o corticoide, eu fiquei bem deformada, meu rosto era desse tamanho. Agora você também descobre amigos maravilhosos que você sempre teve e que de repente eles se revelam como o Pedro Bial. A gente sempre foi amigo, diziam que a gente brigava, não. Nós somos apaixonados um pelo outro, a gente briga pra caramba, vamos brigar a vida inteira. Mas o Pedro é um fantasma, né? Então ele acorda às 5 horas da manhã, 4h30. Eu não tinha com quem falar. Aí era a pessoa que eu ligava e me atendia o telefone toda a noite. Aí até que ele dizia assim, peraí, não dá para se ligar daqui a meia hora ou 15 minutos? Mas foi a pessoa que segurou a minha onda nas madrugadas de solidão, porque o corticoide ele te incha e te deixa ligada. Você fica muito agitada. Eu descobri pessoas maravilhosas nesse processo e tive, assim, muitos encontros com a realidade. A arte de aprender a viver sem ter medo de sentir medo. Por quê? Porque eu estou vindo de um tempo de medo, né? Então eu tenho que aprender a viver sem ter medo, que o medo agora, toda hora ele me cerca, né? Então eu tenho que aprender isso. A maturidade vem para todo mundo. Eu não sei o que as pessoas entendem como maturidade. Eu sempre fui madura desde que eu tinha 12 anos, 13, 14, 11. Porque como eu tinha que cuidar de mim e da minha irmã, eu já tinha maturidade nessa idade. Então, a maturidade não chegou com 50 nem com 60. E eu também tenho uma coisa que parece, mas ela toda bem resolvida. Não, quando você vem desde 12 anos tendo que resolver sua própria vida,
Eu não me preocupo nem um pouco de como eu devo me vestir, de como eu devo me comportar. Eu vou e que vou. Porque quem tem que estar bem comigo sou eu, gente. Porque a vida é minha. Ninguém paga as minhas contas, ninguém cuida dos meus problemas. Quando eu deito na cama, ninguém sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo. Então, se eu quero usar uma roupa curta, eu uso. Se eu quero usar comprida, eu uso. Aí você diz, mas você é muito bem resolvida. Não sou. Eu sou uma pessoa que quero estar bem comigo. Sabe por quê? Eu vou morrer. Ninguém vai morrer por mim. Quem vai me julgar hoje não vai deitar lá no caixão no meu lugar. E aí, o que você quer que eu faça? Que eu vá viver segundo a opinião das pessoas? Não tenho como. Eu vou vivendo do meu jeito. Vou levando. Se agradar a elas, o problema é delas, caramba. O que você quer que eu faça? Me fala. A vida é minha. Como é que eu posso querer viver a sua vida? Então, isso é uma coisa que, pelo menos, a vida vem me ensinando. A minha vida é única e intransferível, a sua também.